Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aí com a volta das nossas lives aí para a prova do Revalida. Foi uma coisa que deu muito certo aí na última vez, né? A galera curtiu pra caramba, caiu bastante coisa que eu tinha falado aqui. Que são CQs, realmente, são temas aí que caem praticamente todos os anos na prova do Revalida. Então a galera curtiu bastante e aí a gente decidiu fazer novamente essas lives aí para vocês. Vamos esperar a galera entrar e aí a gente começa. E claro, né, lembrando para vocês, estou aqui com o quê? Vamos ver quem acerta aí das últimas lives. O tererê da aprovação, né, galera? Tem que estar junto. Pessoal, já vamos explicando para quem não conhece como funcionam essas lives aí, como vai ser o esquema aqui. A gente não tá aqui hoje para explicar, dissecar um assunto para você. Eu não vou explicar toda a fisiopatologia da asma, toda a fisiopatologia de Kawasaki. Não é esse o nosso objetivo no momento. O objetivo aqui é o quê? Eu vou passar para vocês os principais CCQs que mais se repetem na prova do INEP. Para quem não é nosso aluno, CCQ é conteúdo chave de questão. É o quê? É uma frase que eu vou falar para você que ajuda você a acertar questões. E é claro, eu vou discutir com base aí nesses assuntos aí o que mais que eles gostam de cobrar, que pode aparecer, como já caiu, como tem aparecido nas provas. Então vamos aguardar mais um momento, manda aí para seus amigos, que eu tenho certeza que essa live vai te ajudar muito. Bem-vindo Sebastião, Vic, Duda, o Elton. O Elton é sempre presente nas lives. Como é que tá meu áudio, pessoal? Tá legal? Eu tô sem microfone, né? Porque o celular não tem entrada esse daqui, então é só no áudio do celular, tá legal? Manda lá que nós já vamos começar. Hoje o nosso tema é pediatria. Então nós vamos passar aí 20 CCQs, eu vou passar um bônus para vocês sobre pediatria. São temas que vivem caindo no INEP, já caíram mais de uma vez. Então a gente preparou aí uma live bem legal para vocês. Bem-vindo Iago, Marta, Thales, Natália também. Boa noite, Thales. Tá bom o áudio? Que bom. Que bom, né, que eu ganhei o celular lá, quem não sabe, né, eu ganhei um celular do café lá, da Dolce Gusto. Que bom que o áudio é bom dele, né? Fiquei bem feliz. Fala, Chaveiro, tudo bem? Pessoal, quantos minutos já passaram aí? 4 minutinhos. Vai sim, Thales. Vamos deixar salva aí a live. E como é que vocês estão? Preparados para a prova? Nós vamos fazer uma live aí semana que vem explicando como é o dia da prova, tá? Eu vou falar inclusive como vai ser o dia da prova prática para vocês, que eu fiz aí faz o quê? Uma semana. 2 semanas que eu fiz a prova prática, tá? Do Revalida. É bem diferente da primeira fase, a gente vai falar na live, tá? Isso daí, vamos falar também da primeira etapa aí. Grande Chaveiro tá aí hoje acompanhando nós, o Vitor também aí. O Vitor, nosso aluno aí, com certeza aí o Vitor eu vejo todo dia, ele tá postando stories, fazendo muitas questões, galera. E esse é o segredo. No Revalida não passa quem sabe mais, passa quem sabe fazer a prova. E para você saber fazer a prova, você tem que fazer muitas questões. Matheus me ajudou muito no Revalida desse ano, várias questões, lembrei dele falando. Aí, ó, eu falei, a galera curtiu e nós vamos fazer de novo. E esse ano vai cair muitas questões aqui, sabe por que eu sei? Porque o Revalida gosta de repetir os temas, cara. Inclusive questões repetidas, hein? Beleza, pessoal? Chamaram a galera? Vamos começar, então? Eu esqueci como é que fecha o chat aqui, deixa eu ver se eu lembro. Fechar o chat. Rapaz, não sei mais. Achei. Desativar comentários, pra gente ter mais atenção aí. E vamos dar início. Muito bem. Pessoal, hoje, como eu falei, nós vamos fazer uma live aí sobre pediatria. O objetivo aqui não é eu chegar aqui e explicar toda a pediatria pra você, porque eu vou ficar 5 horas falando aqui e você não vai aprender nada. Porque você não consegue aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Isso daí é normal do ser humano, tá? Então, como que vai ser o esquema da live? A gente vai trabalhar muito em cima dos CCQs, que são os conteúdos-chave de questão. O que é isso? Isso daí são frases, são pequenos trechos ali que a gente monta que fazem você acertar uma questão. Isso daí vai te ajudar muito na hora da prova. Geralmente as provas possuem um CCQ ali, a maioria das questões, tá? Da prova do Revalida INEP. Por exemplo, saber que no pré-natal você tem que pedir tal exame. Isso daí seria um exemplo desse CCQ
de obstetrícia, tá? Só dando um exemplo para vocês. Então vai ser assim a aula. E claro, eu vou comentar em cima desses CQs, o que eu acho que pode cair, o que eu acho que o INEP gosta aí de comentar sobre os assuntos. E vocês vão ver que vai ser uma coisa bem top. Na hora da prova você vai lembrar da minha voz lá e eu tomando o tererê da aprovação. Então, começando, nós vamos começar hoje aí pelo nosso primeiro CCQ. Ele é de reanimação neonatal. Tema batido pelo INEP, que adora cair e quase sempre cai a mesma coisa. O que você tem que saber sobre esse tema aí no geral? Não falei o CCQ ainda, tá? No tema no geral. Você tem que saber as 3 perguntas. Lembrando que não conta mais a do mecônio, antes eram 4 perguntas, né? Agora a mecônio não entra mais, são 3, tá? Então você vai perguntar lá, nasceu o bebezinho, você recebeu ele. Ele é a termo? Ele tem tônus? Ele tá respirando, chorando? Se ele responder sim para todas, você pode fazer o clampeamento tardio do cordão umbilical. E daí você vai lá, seca ele, deixa ele caminhar um pouquinho e faz o clampeamento tardio. Agora, se ele respondeu não para essas perguntas, tá? Principalmente ali para ausência de tônus, não chora, opa, liga o alerta. Nesse momento, você vai fazer o clampeamento imediato do cordão umbilical. Você vai pegar esse recém-nascido, você vai levar ele para a mesa de reanimação. Nesse lugar tem uma ordem de coisas para você fazer. Você vai fornecer calor, você vai posicionar as vias aéreas, você pode aspirar a boca e o nariz se for necessário. E, por último, você vai enxugar e desprezar campos úmidos. E sim, isso daí é uma ordem, tá? Que o pessoal recomenda você fazer. Então é bom você saber também. Mas agora nós entramos no ponto mais importante sobre reanimação neonatal, que você não pode ir para a tua prova de revalida sem saber. O que você faz nesse momento, se depois de todas essas condutas iniciais, ele continua ali respirando pouco? Ou até mesmo que você já verificou a frequência cardíaca, que é a coisa mais importante a você fazer aqui, né? Você verifica a frequência cardíaca por 6 segundos e multiplica por 10. E a frequência cardíaca dele está abaixo de 100. O que nós vamos iniciar aqui? Vamos supor então um caso aí. Nosso paciente está lá, fizemos todas as condutas nele. Ele não está respirando, nós vamos lá, medimos a frequência cardíaca dele. A frequência cardíaca dele dá 40. Rapaz, complicou, hein? Complicou, hein, galera? Frequência cardíaca de 40, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar a massagem cardíaca, né? Vou lá, 2 dedinhos. Não. Muita atenção com isso, porque isso adora cair como pegadinha. Apesar do principal parâmetro de nós levarmos em conta é a frequência cardíaca, a principal conduta que vamos tomar nesses casos é a ventilação com pressão positiva. Bolsa, válvula, máscara. Você vai pôr lá no recém-nascido, cobrindo nariz e boca, e vai lá, ó, aperta, solta, solta, frequência 40 a 60 por minuto. Esse é o principal conduta que você deve ter. Lembrando, você tem que fazer reavaliações a cada 30 segundos. Você fez, depois de 30 segundos, verificou o material, viu que está funcionando bem, você pode voltar a fazer mais por 30 segundos. Viu que você fez por mais 30 segundos, terminou, a frequência cardíaca ainda está abaixo de 100, tá? Que é o 100, que é o que delimita você iniciar a VPP nesse recém-nascido. Você pode entubar. Depois que você entubou, continua fazendo a VPP. Se a frequência cardíaca baixar para menos de 60, aí sim você vai começar a massagem cardíaca. Tá? Então isso daí é geralzão, tá? Geralzão, eu falei para vocês, não vamos entrar muito em especificidade, mas é o geralzão da reanimação neonatal aí. E o nosso CCQ número 1, ó. Esse CCQ é matador, hein? Presta atenção. A ventilação com pressão positiva é o procedimento mais importante da reanimação neonatal. Galera. Você tem que lembrar, então, que você não vai iniciar massagem cardíaca porque ele está com a frequência cardíaca baixa. É ventilação com pressão positiva. Isso daí é extremamente importante porque cai muito, muito, muito na prova do revalida, ok? Então, muita atenção com isso. Agora, nós vamos para o nosso segundo tema aí, que, inclusive, saíram algumas atualizações, digamos assim, que é a sífilis congênita. Primeiro, você deve saber ali que agora a gente divide as mães ali em... A gente vai... Antes já dividia, né? Mas a gente divide as mães ali em mães adequadamente tratadas e mães não adequadamente tratadas. E pra gente definir isso, ela tem que ter... Uma mãe adequadamente tratada, ela tem que ter iniciado esse tratamento pelo menos 30 dias antes do parto, tá? Ela tem que ter feito tratamento com penicilina G-benzatina e tem vários outros critérios. Esses dois são os mais importantes e que mais aparecem. Mas agora, o que eu queria falar para vocês aqui que é importante é que no caderno do Ministério da Saúde não consta mais, para você definir como adequadamente tratada, não consta mais o tratamento do parceiro, tá? Por que eles tiraram isso, eu não sei, mas no caderno não está mais citando o tratamento do parceiro como um dos critérios para você definir como adequadamente tratada. Vai que aparece isso daí como pegadinha, tá? Então, muito cuidado. Mas muito bem.
Então vamos lá, vamos dizer que nós já definimos então se é adequadamente tratado ou não adequadamente tratado. Aí a gente tem que partir para o recém-nascido. E nele, a gente tem que saber também, a mãe dele foi adequadamente tratada ou não. Se ela não foi adequadamente tratada, praticamente todos os casos a gente vai pedir os exames. Tá? Que a gente já vai citar aí os exames para vocês. Então, a gente vai pedir os exames. Se os exames vierem positivos, a gente tem que tratar. E se eles não vierem, a gente tem que fazer pelo menos uma dose ali de penicilina G-benzatina, tá? Na mãe inadequadamente tratada, o que vai mudar... na mãe adequadamente tratada, o que vai mudar aqui no caso é que você não precisa pedir todos os exames para todos os recém-nascidos. Você vai ver primeiro, ele está sintomático ou está assintomático? Se ele estiver sintomático, você vai pedir todos os exames. Se ele estiver assintomático, você começa pelo VDRL. E aí você vai ver, tá maior que o da mãe? Não tá? Tá negativo esse VDRL? Você vai definir a sua conduta a partir disso. Lembrando, isso daí é todo um algoritmo, tá? É bem grande esse algoritmo aí. Eu sugiro que você dê uma olhada. Não é difícil, tá, pessoal? É uma coisa bem fácil. Eu tô falando alguns pontos importantes aqui. E um ponto dos mais importantes que costuma aparecer como pegadinha, e como nós vimos nessa última prova do INEP aí, ele tá gostando de pegadinha, é você saber que se tiver o líquor, tá? Que é um dos exames aí que você vai pedir, se tiver o líquor alterado, você deve obrigatoriamente tratar com penicilina cristalina, ok? Então esse é um ponto importante. E se não tiver o líquor alterado, você pode tratar com penicilina procaína, mas também pode tratar com penicilina cristalina. Já vi pegadinha isso aí, hein? Então presta muita atenção. Deu lá um recém-nascido, tem os exames todos alterados e o líquor dele tá normal, mas ele tem os outros exames alterados. Nós sabemos que temos que tratar. E aí você vai lá, penicilina procaína, penicilina procaína, penicilina procaína. Não tem nas alternativas, cara. O que você vai fazer? Lembra que você pode utilizar nesses casos a penicilina cristalina, tá? Não te obriga a ser a procaína. O único que te obriga a você ser a cristalina é quando o líquor está alterado. Isso daí é extremamente importante, que pode aparecer como pegadinha. E o nosso CCQ número 2 é exatamente os exames que nós devemos pedir no recém-nascido aí com suspeita de sífilis congênita. Então, os exames que você deve pedir são um hemograma, uma radiografia de ossos longos, um líquor e um VDRL. Então, são 4 exames. É fácil, hein? Hemograma, radiografia de ossos longos, líquor e VDRL. São os 4 exames que você vai pedir para o recém-nascido aí com sífilis congênita. Isso daí costuma aparecer muito no INEP, então você tem que conhecer esses exames, ok? Pesado, né? Falei bastante nessas aí, mas vocês vão ver que nas outras são mais tranquilos. Inclusive, terei da aprovação, porque eu acho que sífilis congênita tem muita chance de aparecer. Pessoal, próxima aí que nós vamos falar. Icterícia no recém-nascido não apareceu na última prova, aparece praticamente todos os anos aí, gosta de aparecer icterícia no recém-nascido e na última prova não apareceu. Então a chance de aparecer é muito grande. Principais pontos que você deve reconhecer aqui. Uma criança, um recém-nascido, que começa a ter icterícia nas primeiras 24 horas de vida, não é fisiológica, é patológica, tá? Então icterícia nas primeiras 24 horas de vida é uma icterícia patológica. Grande maioria das vezes, o que vai ser? Incompatibilidade RH ou incompatibilidade ABO. Essas são as duas grandes causas aí. Lembrando, hein? Deu um recém-nascido lá nas primeiras 24 horas de vida com icterícia. Aí a banca te dá, o cumbis está tudo negativo, o cumbis indireto e direto está negativo. Então não é a hemólise, não. Vamos pensar em outra causa. Calma, calma, calma. A icterícia aí por incompatibilidade ABO, ela pode dar cumbis negativo. Ok? Então não descarte a hipótese simplesmente pelo cumbis estar negativo. É costumeiro das provas aí colocar um cumbis negativo para você e diferenciar uma icterícia por incompatibilidade RH de incompatibilidade ABO. Extremamente importante. E antes de nós passarmos para o próximo, eu quero deixar uma mensagem aqui importante para você. Se você encontrar um recém-nascido, tá? Principalmente ali no primeiro mês de vida, isso daí não entra só nas 24 horas. E aí, no exame você vê que ele está ictérico a expensas de bilirrubina direta. Direta! O que você vai pensar aqui? Tá com uma litíase? Não, não, não. Aqui você vai pensar em atresia de vias biliares. E o tratamento é cirúrgico. Então, muita atenção aí quando é expensas de bilirrubina direta. Pode aparecer isso aí na sua prova também. Tudo bem? Então, o nosso terceiro CCQ aqui, toda icterícia que inicia nas primeiras 24 horas de vida é patológica e necessita de investigação.
grande maioria vai ser as incompatibilidades ali que eu já citei. Agora, no nosso CCQ4, nós vamos falar um pouquinho de anemia. E a anemia mais comum na pediatria e também mais comum em todas as faixas etárias é a ferropriva. Se for lá no idoso, a gente vai sempre pensar em algum tumor de trato gastrointestinal. Idoso com anemia, você deve suspeitar muito de câncer coloretal. Na sua prova, quase sempre vai ser isso daí o teu diagnóstico, porque ele fica sangrando cronicamente. Esse aí é o achado mais frequente na tua prova. Mas na criança não, ela está em fase de crescimento, então pode ser sim por uma deficiência de aporte, tá? E aí, isso daí cai muito nas suas provas para você fazer o diagnóstico a partir de um hemograma. E aí você tem que lembrar o quê? As células vão estar pequenas, elas estão com pouca coloração, então elas são microcíticas e hipocrômicas. O ferro vai estar baixo, a ferritina vai estar baixo, tudo vai estar baixo. Tudo que tem a ver com o ferro vai estar baixo. Exceto, tem uma coisinha que vai estar alta, hein? Pessoal, vamos lá, nós temos que pensar que nós temos uns carrinhos de montanha-russa que transportam o ferro. Vamos dizer que tem 8 lugares cada carrinho de montanha-russa. Tá aqui o carrinho de montanha-russa. Vamos agora dizer assim, se não tem ferro, não tem ninguém para subir na montanha-russa, o que acontece? Tá cheio de lugar, não é? Tem muito lugar para o ferro sentar ali, só que não tem ferro. E tem como a gente medir esses lugares do ferro? Tem sim. E esse daí seria, então, a gente medir aí o TBIC, que é o famoso TBIC, que a gente chama aí, a gente tá medindo os lugares que tem no carrinho de montanha-russa para sentar os ferrinhos ali. Então, lembrar, na anemia ferropriva, classicamente o TBIC está aumentado. É um dos únicos achados aí no hemograma que vai estar aumentado. E costuma aparecer. Esse aí, então, é o CCQ número 4. Você saber que a anemia ferropriva é uma das mais comuns aí na pediatria e você saber os dados laboratoriais, que eu já citei aqui para vocês. Microcitose, hipocromia, ferro sérico baixo, ferritina baixa e o TBIC. E o TBIC, ele está alto. Tudo bem? Importantíssimo isso daí. No nosso quinto CCQ agora, nós vamos aí para um tema que é meio nebuloso, mas que eu tinha que falar aqui. E não tem como eu explicar muito bem, porque é mais uma questão de decoreba, que seria sobre os marcos de desenvolvimento. Isso aqui não tem como você ir para a prova do INEP sem saber, porque todo ano praticamente cai uma questão. E são questões fáceis, porque o INEP geralmente ele cobra ali marcos de desenvolvimento do primeiro ano, que são mais fáceis. Você lembra que eles vão descendo, eles são crânio-caudais, né? Primeiro ele sustenta a cabeça ali com 2 meses, com 6 meses ele já consegue sentar com apoio, com 9 meses ele engatinha, lembrando ali que pode ser 9 a 10 meses e o engatinhamento não é também obrigatório, tem crianças que só sentam, não engatinham e com 12 meses já começam a caminhar com apoio, tá? Que é a idade normal também. Lembrar do sorriso social também com 2 meses, movimento de pinça com 9 a 10 meses... E um que é extremamente importante, que pode ser alvo de pegadinha aí, que é o reflexo de Babinski, que seria o reflexo palmo-plantar. Ele cai como isso daí? Ele vai te dar uma criança de 12 meses, tá? Ou 13 meses, 15 meses. Vai falar assim, essa criança tá com reflexo de Babinski, tá com reflexo palmo-plantar positivo. E agora? Tá normal isso ou não tá normal? Pensa aí. O que você acha? Você acha que tá normal ou não tá? Não tá, né? Mentira, eu tô mentindo pra você, galera. Tá normal, sim. Reflexo de Babinski, ele é normal até os 18 meses de idade na criança. Então, muita atenção. O INEP tá gostando de pegadinha. Nessa última prova nós vimos, hein? Muita atenção com esse tipo de pegadinha aí. Beleza? Fácil até agora, hein? Muito fácil. Respira, respira. Eu vou tomar mais um tererê aqui. Tererê da aprovação, e nós já vamos começar. E eu vou tomar o tererê da aprovação porque eu acredito que esse daqui, o próximo CCQ, é o CCQ mais importante da aula, porque eu tenho 100% de certeza, 100% de certeza que você vai acertar uma questão por causa dele. Quer ver? Depois de você escutar, você também vai pensar nisso, né? Pessoal, você deve conhecer o calendário do Ministério da Saúde de vacinação. Não é uma opção. Não, você tem que ir sabendo. Não é difícil, tá? No primeiro ano, principalmente, é muito repetido. 2, 4, 6 meses é igual, 3, 5 também. Então não é difícil, galera. Então vai lá e pega um dia lá e decora esse calendário do Ministério da Saúde. Repete ele umas 4, 5 vezes aí que você nunca mais vai esquecer. É bem simples. Eu não vou ficar falando ele aqui inteiro, mas eu quero comentar aí sobre algumas especificidades de vacinas. Por exemplo, da DTP. Essa é uma das que mais cai. E por quê? Porque o componente da pertussis, o pezinho lá, causa alguns efeitos colaterais
que gostam de aparecer na sua prova, tá? Claro, nós temos efeitos colaterais menores aí que não dá nada, né? A gente dá um paracetamol, uma dipirona, deixa ali passar e não tem muito problema. Tá com febre, irritabilidade, isso daí a gente não liga muito, tá? Mas, a partir do momento ali que começam a ficar mais graves, por exemplo, um bebê que convulsiona, um bebê que fica, que fica flácido, fica hipotônico, a gente já pensa muitas vezes que tem a ver com tétano, né? Mas não, galera, é tudo da pertusse isso daqui. Então, se o bebê convulsiona, tá hipotônico, depois de tomar essa vacina da DTP, a nossa conduta aqui vai ser que a gente vai mudar o P, que é o Pzão nas crianças, tá? A gente vai mudar pro PA, que é o pertussis acelular. Então, a gente não faz mais dose de DTP com Pzão se ele tiver convulsão ou um episódio hipotônico hiporresponsivo. Temos outro aí que a gente pode citar, tá? Se o bebê vier a desenvolver uma encefalopatia. Se ele vier a desenvolver uma encefalopatia, a gente não dá mais o P, tá? A gente só faz a DT para ele. Então vamos lá, vamos desde o começo. Temos lá então, teve convulsão ou reflexo ou episódio hipotônico hiporresponsivo, nós vamos usar o PA, pertussis acelular. O bebê, né? Não é mais recém-nascido que eu ia falar recém-nascido. O bebê teve, então, um episódio de encefalopatia, a gente tira o P, usa só o DT. E tem um que é mais grave ainda. Ele tomou essa vacina e ele teve uma anafilaxia. Aí, a gente não faz mais a vacina DTP para ele, tá? Ele não toma mais a vacina DTP. Então, esses aí são detalhes que gostam de aparecer. E um a mais aqui, tá? Sobre a vacina tríplice viral. Principalmente com relação ao sarampo. Se um bebê de 6 meses até 12 meses tiver contato com alguém de sarampo, se tiver que fazer uma vacinação de bloqueio, você pode fazer. E essa é a chamada dose zero do sarampo. Então, a partir de 6 meses até os 12, hein? Você faz a dose zero do sarampo. Isso daí não entra para o calendário vacinal. Ele não conta como vacinação para o sarampo. É apenas para essa dose de bloqueio aí, de proteção para ele durante esse tempo. Quando chegar lá nos dias que é 12 meses a primeira dose, você vai fazer a dose 1 e dose 2 normalmente, hein? No seu tempo. Tudo bem? Então lembra da dose zero do sarampo e alguns efeitos colaterais da DTP. Que, claro, decore o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Não tem como você fazer a prova do INEP sem saber isso. Porque vai ter uma questão sobre isso. Vai ter. Tá? Confia em mim que vai ter sim. Beleza? Então muita atenção com isso. Pessoal, agora nós vamos entrar em um teminha que é mais gostoso, é mais sossegado. Uma doença aí de via respiratória. Que é extremamente frequente na sua prova. A bronquiolite viral aguda. Essa é uma doença viral, como eu já disse, tá? Que afeta os pulmões. E aí, ele vai chegar com todo o quadro de pneumonia para você. E você vai falar, rapaz, isso aqui é uma pneumonia. Eu vou marcar pneumonia nisso aqui. E aí, lá no exame físico, ele coloca para você assim, apresenta sibilos difusos. Ah, então é asma. Não, muito cuidado, nós temos uma doença viral das vias respiratórias que causa esse quadro aí muito parecido com pneumonia e que tem sibilos difusos nos pulmões, que é a bronquiolite viral aguda. E o mais importante você saber aqui é o tratamento, que você não vai usar antibiótico, você não vai usar antiviral, você não vai usar nada. O tratamento é basicamente oxigenoterapia e hidratação. Se ele tiver que ficar internado, você pode ainda utilizar aí uma nebulização com soro, tá, e tudo, mas não é recomendado para quem não vai ficar internado também, tá? Então, basicamente, hidratação. A hidratação você vai fazer no recém-nascido, oxigenoterapia, se necessária, claro, tiver com sinais de desconforto respiratório ali, e o tratamento sintomático. Dipirona, se tiver com febre, pode ajudar aí. Tudo bem? Então, extremamente fácil, né? Bronquiolite viral aguda. E o que cai realmente é esse tratamento, cara. Você não tem muita dúvida. Primeiro ele vai te dar um quadro, que você vai ver lá que é uma pneumonia com muita sibilância, em uma criança ali menor de 2 anos. Opa, é bronquiolite. E aí ele vai perguntar o tratamento para você. E aí você já sabe que você não usa antiviral, você não usa antibiótico, você não usa broncodilatador, não usa broncodilatador, tá na bronquiolite viral aguda. E aí você vai matar essa questão no peito. Aproveitando que nós estamos falando de sibilância, nós já vamos entrar na asma. E a asma tem 2 CCQs aí para você ver o quanto que é importante essa doença na prova do Revalida. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Opa, peraí. Inflamatória crônica? Certeza? Ela não tem períodos de exacerbação? Cuidado, hein, pessoal? Eles descobriram que mesmo que os pacientes asmáticos não estivessem em exacerbação, eles ainda tinham sinais de inflamação no pulmão.
E é por isso que entra o nosso CCQ número 9 aqui, que é extremamente importante que você saiba. O tratamento base da asma, tá? Eu pulei o 8, tá? Depois eu vou voltar no 8. Mas o CCQ 9 é o tratamento base da asma, é o corticoide inalatório. Não é broncodilatador. Broncodilatador é basicamente sintomático ali. O que trata realmente a asma é o corticoide inalatório, onde você vai diminuir a hiperreatividade brônquica do paciente, vai diminuir o número de exacerbações e melhorar o prognóstico dele. Então isso daí é na asma crônica, né? O tratamento crônico ali do nosso paciente. Inclusive agora nos adultos, né? Se você for ver lá no GINA, o STEP 1 e STEP 2 são iguais, tá? STEP 1 e STEP 2 é corticoide inalatório mais formoterol durante as crises, quando necessário. E aí a partir do STEP 3 que começa a mudar. Então, atenção aí ao GINA atualizado que pode vir a aparecer. É só você digitar ali no Google GINA 2022 e vai aparecer para você um PDF. É bem legal, tem os gráficozinhos lá para você aprender. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão a gente vai se estender muito na aula. E voltando agora lá para o CCQ número 8, aqui a gente já fala mais da crise asmática em si. Paciente que foi lá, tomou o formoterol mais corticoide inalatório lá na casa dele e não melhorou. Ele chegou no hospital para você. O que você vai fazer aqui para esse paciente? Broncodilatador, galera. Nessa hora, o corticoide inalatório não adianta. O corticoide inalatório é para o tratamento diário, crônico. Nessa hora, você vai fazer broncodilatador, podendo ser aí um broncodilatador, um beta-bloqueador ou um antimuscarínico. Salbutamol com ipratrópio, por exemplo, que é o mais utilizado, né? E aí, fez essa medicação para o teu paciente. Você tem que fazer um corticoide sistêmico também. O inalatório não adianta, mas o sistêmico sim, para evitar a recorrência dessa crise. Então você faz o sistêmico. Pode ser tanto por via endovenosa, como pode ser por via oral também. O inalatório que você não vai utilizar no momento. Fizemos isso para o nosso paciente. Não melhorou. Está piorando na reavaliação depois de 1 hora. O que você vai fazer nesse momento? Você pode repetir as medicações e você pode partir para uma medicação aí que a gente usa lá na eclâmpsia. O sulfato de magnésio. Essa medicação aí pode ser utilizada quando o paciente está refratário à nossa terapia. E aí você vai lá e faz o sulfato de magnésio. Se não melhorar com o sulfato de magnésio, o problema está grave, você provavelmente vai ter que entubar esse paciente. Você pode fazer aí uma ventilação não invasiva, um CPAP, tentar ajudar, mas provavelmente você vai ter que entubar esse paciente. Então, você vai mandar ele para intubação. Isso daí é sobre crise asmática. Então é você reconhecer, aí o nosso CCQ número 8, é você reconhecer que se o teu paciente estiver refratário às medidas iniciais ali de broncodilatadores e corticoide sistêmico, você pode utilizar o sulfato de magnésio. O que eles te confundem muito com as xantinas, eles vão colocar vários outros medicamentos, vão colocar broncodilatadores aí, que são os beta-agonistas endovenosos, galera. Isso daí não, você não vai utilizar isso aí, isso vai pro sulfato de magnésio. Tudo bem? Simples, né? 2 CCQs, então, sobre a asma. Respira, que nós estamos aí no CCQ número 10 agora. Tererê da aprovação, porque asma com certeza vai cair. Revalida e NEP é assim, né? Eles adoram pneumo, cara. Eles adoram pneumologia em todas as áreas aí, menos cirurgia, né? Que não aparece tanto. Mas clínica, pediatria, adora pneumologia, cara. Cai muita coisa. Se quer uma área pra você estudar pro Revalida e NEP, é você estudar pneumologia. Tuberculose, todas as doenças que tiverem aí, você dá uma estudada muito boa, porque costuma cair muito, tá? Tererê da aprovação. Agora, nós vamos para outro CCQ aí, que esse daqui é o CCQ, se você pegar a prova desde 2011 até hoje, é o tema que mais caiu aí, mais caiu dentro da prova do Revalida, que são as diarreias nas crianças, né? Isso daí tem muitas e muitas questões para você ver. E todo ano, praticamente, tem uma questão dessa e sempre vai cair mais ou menos isso aqui. Vai te dar um paciente com diarreia, geralmente é viral, tá? Dificilmente eles colocam uma diarreia bacteriana com muco, pus e sangue, mas ele é viral. E você tem que tratar a principal complicação da diarreia, que inclusive é o nosso CCQ número 10 aqui. A principal complicação da diarreia é a desidratação. Lembrando que isso daí leva a uma insuficiência renal aguda pré-renal, tá? Tá faltando volemia no rim, é pré-renal. Então vamos lá, desidratação aí num paciente com diarreia. Nós temos que lembrar da musiquinha da Xuxa aqui, tá? É, isso mesmo, a Xuxa ajuda muito na medicina, galera. E aí você vai lembrar lá da musiquinha, hein? Cabeça, olho, sede, prega, cabeça, olho, sede, prega. Tô cantando aqui só pra mostrar meus dotes de
cantor para vocês? Claro que não, pessoal. Isso daí são todos os parâmetros que você vai observar no teu paciente segundo o Ministério da Saúde. O que você tem que observar para você definir a gravidade da crise? Lembrando, nós temos três gravidades diferentes segundo o Ministério da Saúde. O paciente que está em risco de desidratação, o paciente que está desidratado, mas está leve, está desidratado ali, ou certo grau de desidratação. E por último, nós temos o paciente que está gravemente desidratado. E aí, o Ministério da Saúde recomenda você ver o cabeça, olho, sede e prega. Sede e prega. Quer ver como vai te ajudar isso aqui, ó? Vamos lá. Cabeça, o que nós vamos avaliar aqui? O paciente que está normal, ele vai estar normal. O paciente que está com risco de desidratação, ele está com a diarreia, mas ele está normal da cabeça ali, a criancinha. O paciente que está com um grau de desidratação, ele está irritado já, ele está brabinho, está com sede ali, ele toma, está com diarreia, então ele já está irritado. Já o paciente que está gravemente desidratado, opa, esse paciente ele já vai estar sonolento. É um paciente sonolento. Muita atenção nisso aí. Vamos pro próximo, olho, hein? O paciente em risco de desidratação, tá normal. Não tem muita diferença ali. O paciente desidratado, ele vai estar com os olhos fundos. Pode já ter o choro sem lágrimas. E o paciente gravemente desidratado é olhos muito fundos. Choro sem lágrimas. Então, muito fácil, né? Segundo a regrinha da Xuxa aí. Cabeça, olho, sede, prega, tá? Sede, como que nós vamos definir aí a sede do paciente? Primeiro grau ali, tá com risco de desidratação. Ele não tá com sede, ele pode estar com sede, né? Mas ele não tá ávido por água. Porque se ele estiver ávido pelo aleitamento ou por água, aí a gente já coloca ele como desidratado. E se ele não consegue beber? Ah, ele não tá com nada, né? Não consegue beber, ele não tá com sede. Errado, pessoal. Se ele não consegue beber, é o grau mais grave de desidratação e é o que mais aparece, tá? Para você definir a gravidade. Esse daqui, se fosse para eu falar para você decorar um critério de gravidade, seria esse. Um bebê que não consegue beber, não consegue aí se amamentar, ele está altamente desidratado e aí é critério de gravidade, tudo bem? Então, grave muito bem isso daí, porque costuma aparecer esse critério de gravidade aí, tá? Por último, é da prega, que é bem fácil, né? O paciente que está aí com risco de desidratação, ele vai estar com o sinal da prega normal. O sinal da prega, para quem não sabe, você vai pegar, então, e você vai fazer isso daqui, ó, vai montar uma prega aqui na pele da pessoa. E se ela estiver muito desidratada, vai demorar para essa pele voltar. E aí você fala, quanto tempo que demorou para voltar? Tá com o sinal da prega lento. Opa, ele está desidratado. Tá com o sinal da prega muito lento, tá muito desidratado. Esse daí não costuma aparecer tanto. O que mais aparece, então, é o bebê sonolento que não consegue beber, não consegue se amamentar. Isso daí é o que mais aparece na sua prova e você deve conhecer. Tudo bem? Então, o nosso CCQ número 10 seria o quê? A principal complicação da diarreia aguda é a desidratação. E no Revalida cai muito as condutas aí. Então, dá uma estudada. O que você vai fazer se ele tiver com risco de desidratação? Ah, você pode mandar para casa, mantém aleitamento, mantém a alimentação, tá? Você não precisa cortar lactose, porque aqui não tem nada a ver com alergia à lactose. E você vai hidratar depois de cada episódio diarreico. Ah, ele tá aqui agora. Ah, ele tá com muito. O nosso bebê aqui, ele tá desidratado. Você vai segurar ele no OBS, vai fazer uma hidratação oral e reavaliar. Ah, ele tá muito desidratado, não consegue beber. Aqui que vai entrar a hidratação endovenosa. Só que você tem que conhecer todas as dosagens, tá? Eu não vou entrar aqui tão a fundo, mas é bem fácil, tá? Tem várias regrinhas aí do Ministério que você pode usar, 20 ml por quilo em menores de tal idade. Você pode usar também a regra lá dos 100 ml por quilo lá em 3 horas, daí se divide em 30 minutos e 2 horas e meia. Dá uma lida nisso aí, porque costuma cair e você tem que ir para a prova sabendo, tá? Inclusive tem dosagem também, é de 50 a 100 ml por quilo aí em 4 horas, se eu não me engano, tá? Quando ele tá desidratado, não tá desidratado grave, que ele fica na OBS, isso daí seria por via oral, tá? Que você vai fazer em 4 horas, aí você faz a reobservação dele. Então você tem que saber todas essas dosagens, porque cai na prova, então não tem como, você tem que decorar isso aí, beleza? Esse é o nosso CCQ número 10. O 11, esse 11 aqui é uma coisa que assusta muita gente, que é quando a gente vai definir lá o Z-score, né? Que aparece aqueles gráficos na prova. Aqueles gráficos são tristes, hein, galera? E é mais triste ainda porque na prova prática você vai ter que saber esse gráfico. É, exatamente, pessoal. Você vai lá, vai chegar lá, paciente, lá na prova prática pra você. E a primeira coisa que você vai olhar pra ela: olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, médico responsável pelo seu atendimento. Como é seu nome? E aí, seguidamente, você vai pedir: você tem o cartão da criança pra você me entregar? E ela vai te entregar os gráficos na tua mão. Então você tem que conhecer aí, pelo menos um pouco desses gráficos. Principalmente a classificação aí, segundo o IMC. Ou seja, se ele está obeso ou está desnutrido, tá? E aí,
Quando tá para cima, quando tá para obesidade, tendendo para ficar mais gordinha essa criança, nós temos que dividir na idade de 5 anos. Os menores de 5 anos e os maiores de 5 anos. Lembra que o bebê, quanto mais novinho, ele é mais gordinho, né? O bebê é gordinho, barrigudinho, assim, para que isso aí vai facilitar. Se ele tiver menos de 5 anos, ó, o bebê é mais gordinho, hein? Lembra disso. Então nós toleramos um pouco mais. E aí, como que a gente vai dividir isso aqui? O Z-score aqui, ó, presta atenção. Lembra, Z-score tem o Z0, Z mais 1, Z mais 2, Z mais 3. Daí tem para menos também, tem Z menos 1, Z menos 2, Z menos 3, tá? Nós vamos falando para mais aqui. Então vamos lá, Z-score, quando ele está menores de 5 anos, entre o mais 1 e o mais 2, nós falamos que ele está em risco de sobrepeso. Tá? Menores de 5 anos, hein? Atenção, menores de 5 anos. Quando ele está entre o Z-score mais 2 e mais 3, aí nós falamos que ele está com sobrepeso. E se ele estiver com o Z-score maior do que mais 3, aí entra a classificação de obesidade. Então veja que nós toleramos um pouco mais. Porque agora, nos maiores de 5 anos, veja como é que é aqui. Os maiores de 5 anos é assim. Se ele estiver entre o Z mais 1 e o Z mais 2, nós já falamos que ele está com sobrepeso. Então o Z mais 1 até Z mais 2 é sobrepeso. Se ele passou do Z mais 2 até o Z mais 3, ele está com obesidade. E se ele estiver acima do Z mais 3, aí ele está com uma obesidade severa. Tá bom? Então lembra esse número aí dos 5. E lembra que nos menores de 5 eles são um bebezinho mais gordinho, tá? Lembra que a gente tolera um pouco mais aí. Então tem risco de sobrepeso e obesidade. E no outro é sobrepeso já direto, obesidade e obesidade severa. Costuma aparecer porque confunde muita gente. E pode aparecer também desnutrição, tá? Desnutrição não tem idade, a gente marca sempre quando tá menos do que menos 2, daí estamos para baixo. Agora aqui você já considera como desnutrição. Tudo bem? Facílimo, né? Esse daí do Z-score. Lembrando que você tem que saber calcular, né? Na tua prova lá, eles vão te dar o gráfico. E aí você tem que calcular pela idade, pelo peso, idade IMC, idade e altura, tudo isso daí você tem que aprender a calcular, porque na tua prova também vai ser muito útil para você na tua prova prática, tá? Você tem que calcular lá na hora, nos 10 minutos. Inclusive tivemos que calcular aí nessa última prova, a gente vai falar semana que vem, a gente teve que calcular lá, era 3 gráficos que você tinha que calcular, tava tudo normal, era uma puericultura normal. Então, Revalida adora essas coisas de gráfico aí na puericultura, tudo bem? Tomar mais um tererê, porque eu estou morrendo de calor aqui. Eu tive que fechar a minha janela, porque tem muito cachorro, e agora eu tô morrendo de calor. Muito bem, pessoal. Estamos agora no nosso CCQ número 12 já aqui. São 20 CCQs ao total, né? Lembrando que tem um bônus aí que eu vou falar pra vocês. E aqui é um CCQ que não vale somente aqui para a nossa aula de pediatria, mas que pode cair tanto em pediatria como em clínica médica. Cai nos dois, às vezes cai 2 questões, uma em clínica médica e outra em pediatria sobre esse tema, que é a cetoacidose diabética. Esta é uma complicação aguda do diabetes mellitus, tá? Podendo ser tanto do tipo 1 como do tipo 2, tá? Não é exclusivo do tipo 1, não. Apesar de ser mais comum, mas pode acontecer no tipo 2. E o que acontece aqui? A criança ou o adulto vai ter níveis elevados de glicose no sangue, mas essa glicose não consegue entrar para dentro da célula. É a mesma coisa você vai lá no rodizão de sushi, só que você não tem dinheiro não, você pegou à la carte, você pegou uma água para você tomar, e aí tá todos os teus amigos aqui ó, comendo rodizão de sushi e você ó, na aguinha, passando fome, galera. Então a gente fala aí até que as células estão passando fome olhando a comida passar em volta delas, porque a glicose não entra, mas está cheio ali no meio extracelular. Isso daí ajuda muito o paciente a desidratar, tá? Então lembra dessa desidratação aí do paciente, que é o ponto mais importante que nós temos que saber aqui. O ponto mais importante do tratamento, que inclusive é o nosso CCQ número 12 aqui, é você saber que você deve fazer a hidratação, a expansão volêmica desse paciente. Esse é o ponto mais importante do tratamento. Controle hidroeletrolítico é importante também, principalmente o potássio, né? E a insulina vem por último. Então é um tripé. O mais importante é a hidratação. Aí nós vamos fazer a dosagem de potássio no nosso paciente. Lembrando que pelo eletrocardiograma, tá? Se não tiver alteração, a gente tá autorizado na UBS ali a fazer já, iniciar essa insulina, se não houver alteração, tá? Não tem dosagem de potássio, suponhamos assim. Isso daí é um detalhezinho da UBS que pode ser que apareça, mas geralmente tem a dosagem de potássio, tá ali. Então, se o potássio estiver maior do que 3,3, a gente já pode iniciar a insulinoterapia. Se estiver menor do que 3,3, a gente não pode iniciar. A gente tem que primeiro repor esse potássio e elevar pelo menos a maior do que 3,3.
A gente vai sempre repor potássio junto com a hidratação, tudo bem? A não ser que o potássio esteja maior do que 5,2. Aí você não precisa repor potássio, faz só a hidratação e insulina, porque o potássio tá alto. Mas o que costuma cair é geralmente um potássio menor do que 3,3 e falar assim pra você, vamos iniciar a insulinoterapia. Não, vamos fazer a hidratação e controle desse potássio primeiro. Tudo bem? Mais importante, então, na cetoacidose diabética é você lembrar que a hidratação é o tratamento essencial para o teu paciente. Não esqueça desse detalhe. Tudo bem? Agora. Vamos para um tema importantíssimo, tá? Que cai muitas vezes também, que é você saber definir aí, é o nosso CCQ aí, número 13, você saber definir qual a etiologia da meningite a partir do líquor do teu paciente. Tem gente que fecha o olho para isso, né? Calma aí, eu vou te passar um macetinho, vai ficar fácil para você. Nós temos vários parâmetros, glicose, proteína, ixi, tem um monte, galera. Mas os mais importantes é você saber o tipo celular que está ali, tá? Esse é um dos mais importantes. E se a glicose está alta ou está baixa. Isso daí vai ser o que vai te ajudar para você responder as suas questões sobre isso. Vamos lá. Bactéria, ela gosta de glicose, ela come glicose, né? Então, a glicose geralmente está baixa. Bactéria é uma infecção muito forte, ela é muito aguda, ela está destruindo ali tuas meninges. Então vai ter muitas células agudas da inflamação, que são os neutrófilos. Então vamos lá. Líquor com glicose baixa, com presença de predominância de neutrófilos, que também podem ser chamados de polimorfonucleares, com proteínas elevadas, porque afetou ali a barreira, a barreira hematoencefálica, entrou proteína para dentro do teu líquor. Isso daí é um líquor compatível com meningite bacteriana, tudo bem? Então vamos lá. Glicose baixa, proteína alta e predominância de neutrófilos bacteriana. Principalmente essa predominância de neutrófilos aí com glicose baixa fala muito a favor. Se nós tivermos aí um vírus, o vírus ele não come, o vírus é um ser acelular, ele entra na célula e fica ali, né? Então uma meningite viral, a glicose não vai estar baixa, a glicose está normal. Proteínas estão altas, porque ele está inflamado, né? Afeta ali a barreira também. Mas não estão tão altas assim, não. E por último, a predominância das células aqui é de linfócitos, pessoal. Linfócitos, tá? Então, mononucleares aqui. Atenção a isso, hein? Bactéria neutrófilo ou polimorfonucleares. Aqui é linfócito nos vírus. E agora entra uma bactéria em especial que gosta de aparecer também, que é a tuberculose, meningite tuberculosa. Aqui você deve saber que como ela é uma bactéria que ela vai chegando devagarzinho, assim, ela vai se infiltrando, vai pegando o lugar dela, vai de supetão e de repente ela toma lá o lugar. Então ela vai devagarzinho. Então aqui não vai ter a presença de neutrófilos, e sim de linfócitos. A glicose ela vai estar consumida, mas não vai estar tão consumida assim. Proteínas também vão estar elevadas, mas não tão elevadas assim. E agora vem o mais importante aqui que você deve conhecer. O ADA está elevado na meningite e tuberculose. ADA. Guarda aí, hein? ADA está elevado, maior do que 40, você vai pensar em meningite e tuberculose. Fácil, né, pessoal? Pensar principalmente na celularidade que está predominante, neutrófilo é bactéria, linfócito ou vai ser vírus ou vai ser tuberculose. E aí você vai observar os outros achados ali para você ver se é vírus mesmo ou é uma tuberculose. Com isso você vai acertar a maioria das suas questões sobre o assunto. Indo para o nosso 14º CCQ, ainda sobre a meningite, é que se o paciente tiver uma meningite por meningococo ou haemófilos, nós temos que indicar a quimioprofilaxia para os contactantes, tá? E essa quimioprofilaxia, ela pode ser feita com rifampicina, ceftriaxona ou ciprofloxacina. O Revalida, ele não costuma colocar aí a rifampicina, tá? Eles costumam colocar outros aí, como a ceftriaxona e ciprofloxacina, ok? Então pode ser feita também a profilaxia com essas duas medicações. Lembrando que a primeira escolha aí, a mais utilizada, é a rifampicina, né? Mas no Revalida eles gostam de colocar essas segundas escolhas aí. Então, muito cuidado na hora de você responder isso daí. Então, CCQ 13 e 14 sobre meningite bacteriana, hein? Então, meningite bacteriana não, né? Meningite no geral. E o 14 aí vai ser sobre só meningite bacteriana. Agora, entramos em um tema aí no CCQ 15 nosso aí, que é extremamente importante. Cai todo ano, vai cair de novo, você tem que saber, tá? É uma coisa muito comum na tua UBS.
que é a tuberculose latente. Tuberculose latente vai ser tratada, tem várias situações, tá, que cita o Ministério da Saúde. Se você quiser até dar uma olhada depois, pode te ajudar em alguma questão. Mas o que você deve conhecer sobre a tuberculose latente é aquele paciente que teve contato com um paciente bacilífero, geralmente vai ser uma criança, ou uma esposa, ou um marido que teve contato com alguém que teve tratamento dentro da casa, e aí vem para a tua unidade perguntando se ele está com tuberculose ou não. Doutor, estou com tuberculose ou não? Primeira coisa que você vai avaliar, ele tem presença de sintomas? Não, ele não tem. Opa, se ele não tem presença de sintomas, aí nós passamos para o algoritmo da tuberculose latente. E aqui você deve conhecer a faixa etária de 10 anos, tá? Essa faixa etária é o nosso ponto que vai demarcar o que você vai fazer para esse paciente. Se o paciente for menor do que 10 anos, você vai solicitar no mesmo momento um PPD, tá? Que é a intradermoreação lá, que você tem que analisar. Se ela tiver maior do que 5, é positivo, né? E uma radiografia de tórax. Então, menores de 10 anos, você já solicita os dois juntos. Você vai solicitar os dois juntos, você não espera o resultado do PPD. Se for maior do que 10 anos, tá assintomático, você pediu o PPD para ele, só o PPD aqui nesse caso, deu maior do que 5, opa, isso daí a gente tem que pedir uma radiografia de tórax para confirmar realmente se não é uma tuberculose ativa, ver se não tem nenhum achado ali de tuberculose ativa. Tudo bem? Então, menores de 10 anos a gente pede radiografia e PPD. Maiores de 10 anos a gente pede só o PPD. Se positivo, você solicita radiografia de tórax. Lembrando, o tratamento é feito com isoniazida, 270 doses ali, maiores de 10 anos, e rifampicina em menores de 10 anos, com 120 doses. E agora, atualização, hein? Nós temos aí uma combinação de medicamentos, tá? Não vi cair nenhuma vez isso daí, acho difícil também se perguntarem. Não está tão disponível ainda assim, mas tem uma combinação agora com 2 medicamentos, que nós vamos fazer um tratamento por 3 meses em 12 doses. Menos doses, isso daí quer dizer que é mais fácil do teu paciente seguir o tratamento. Porque imagina, você tomar um comprimido todos os dias aí por 6 meses. Você ia lembrar? Difícil, né? Então tem muito paciente que esquece comprimido. Então, sendo menos doses, é mais chance do teu paciente seguir. E tem já essa opção aí, se você quiser depois dar uma olhada no nome dessas 2 medicações, mas não sei se vai aparecer ainda isso daí, que é uma atualização bem quente. Isso daí, tudo bem? Esse daí, então, seria o nosso CCQ número 15. Temos mais 5 CCQs, pessoal. E agora, são CCQs extremamente importantes. Nós vamos começar a falar um pouco das faringoamidalites aqui. E uma das faringoamidalites aí, que na verdade uma complicação que nós devemos conhecer, é a febre reumática. Febre reumática é uma complicação aí de uma amidalite estreptocócica, tá? O Streptococcus do grupo A. E você tem que saber que a principal complicação da febre reumática é a afetação cardíaca. É a afetação cardíaca a principal afetação, beleza? Mas a gente tem que conhecer os outros sintomas também. E para isso eu quero que você lembre o nome dos critérios aí para você fazer o diagnóstico de febre reumática. São os critérios de Jones. Jones. Anota isso aí, hein? Anota isso aí, hein? Que vai cair. Febre reumática cai muito no Revalida. Critérios de Jones. Como você vai decorar isso aqui? Esses daí são os critérios maiores. Quer ver, ó? O J, que é o de Jones, vem de joints, que seriam o que? As articulações. Então, poliartralgia. No Brasil, a poliartralgia já é critério maior, tá? Poliartralgia, artrite, critério maior. O O, a letra O, você vai desenhar aí no teu caderno como um coraçãozinho, ó. Você desenha um coraçãozinho, sabe por quê? Porque o O é de cardite, pô. Você vai olhar o coraçãozinho, você vai lembrar, é cardite. Outro critério maior. O N de Jones é nódulos subcutâneos. O E vem de eritema marginado. E o S vem de Sydenham, que é da Coreia, de Sydenham, que é o sintoma mais tardio, né? Junto com a cardite indolente aí do nosso paciente. Esses são os critérios maiores que você deve conhecer. Claro, você tem que ter uma noção dos menores também. A febre, a artralgia, monoartralgia no Brasil, que é de alta prevalência, a poliartralgia já é critério maior, tá? Então, monoartralgia no Brasil é critério menor. Então, PCR VHS aumentado, o intervalo PR no eletrocardiograma ali, ele está aumentado também, um bloqueio ali atroventricular de primeiro grau, a gente pode pensar assim para ficar mais fácil de decorar. Então, você tem que ter uma noção, mas os critérios maiores são os que mais aparecem de longe e você deve conhecê-los. E aqui você tem que conhecer um ponto a mais, que como que você vai fazer o tratamento, o segmento desse paciente após aí você fazer o diagnóstico que esse paciente teve uma febre reumática. Aí depende se teve afetação no coração ou não. Vamos lá. Um paciente que teve febre reumática e ele não teve nenhuma afetação no coração, ele está de boa. O que você vai fazer? Você tem que fazer penicilina G-benzatina a cada 21 dias nesse paciente, ele é obrigado a tomar isso daí, tá?
ele vai tomar até os 21 anos ou até 5 anos após o último surto de febre reumática, que é uma doença que pode voltar os surtos no paciente, tá? Então, qual for o período mais longo aí? Se o paciente teve uma cardite, mas não teve sequela nenhuma, ele teve cardite, mas não teve nada, tá? Só deu a cardite ali na hora e melhorou. Você vai fazer essa penicilina aí até os 25 anos ou até 10 anos do último surto do paciente. Se o teu paciente teve cardite e está com sequela, uma estenose mitral, que é o que mais aparece nas suas provas, tá? Aí você vai fazer até os 40 anos ou por toda a vida do paciente. E se o paciente teve que fazer uma troca valvular, teve que colocar uma prótese, por exemplo, você vai fazer por toda a vida do paciente. Então isso daí você tem que conhecer, porque volta e meia tá caindo. Tudo bem? Muita atenção, não é difícil, tá? Você só vai evoluindo. Você pensa, tem o paciente que não teve cardite, tem o paciente que teve cardite, tem o paciente que teve cardite e teve sequela, e tem o paciente que teve que trocar de válvula. Acabou. Facinho, né? Então você vai lembrar da febre reumática e com certeza você vai matar uma questão. Lembrando que nós já falamos aqui da febre reumática, que é complicação de uma infecção estreptocócica, a gente já tem que partir para a próxima aí, que é uma infecção de garganta. Mas aqui é um diagnóstico diferencial de amidalite bacteriana. Aqui nós vamos falar um pouco de mononucleose infecciosa. A doença do beijo, doença aí do carnaval, doença dos adolescentes. Geralmente vai aparecer para você aí um adolescente com dor de garganta, febre, e aí ele chega para você lá no teu PA e você vai fazer uma horoscopia no teu paciente. A observação, você vê placas. É bacteriana, vamos dar amoxicilina. Você dá uma amoxicilina para esse paciente. O que acontece? Depois de um dia, 2 dias, ele volta para você e tá com rache no corpo inteiro. Fechou, isso daí é mononucleose. É claro que agora a banca está um pouquinho mais inteligente, ela não coloca mais desse jeito aí, que é muito clássico, né? O que ela costuma colocar agora é uma amidalite, muito parecida com a bacteriana, aí tem placas, inclusive, e aí ela vai colocar adenomegalias, ela tem adenomegalias no pescoço, tem adenomegalias embaixo das axilas, e tem hepatoesplenomegalia. Isso daí também deve fazer você pensar em mononucleose infecciosa. Lembrando que a complicação mais grave seria o rompimento do baço, aí, né? Mas isso daí não costuma cair muito na prova do INEP. Fica com o título de curiosidade para vocês, ok? Agora nós vamos aí então para o nosso... Esse daí é o CCQ 17, tá? Lembrar aí que adolescentes aí com uma amidalite aí muito parecida com a bacteriana e com adenomegalias, hepatoesplenomegalia, você tem que pensar em mononucleose infecciosa. Tudo bem? Esse aqui é o número 17 aí. O 18 aqui também vem lá, um irmãozinho da febre reumática, tá? Que é outra complicação não supurativa de uma infecção estreptocócica. Aqui nós estamos falando da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Você deve conhecer sobre essa doença, principalmente que ela se comporta muito como uma síndrome nefrítica, tá? Isso daí é o ponto mais importante para você saber o comportamento dessa doença. E aí, o que você deve reconhecer aqui é você saber que ela tá com cara ali de uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. E principalmente você vai ver isso pela dosagem de complemento, C3 e CH50. Esses tendem a ficar baixos por até 2 meses da doença. Se passar de 2 meses, você tem que pensar em diagnósticos diferenciais. Um deles é a nefropatia por IgA, que também vai dar durante infecções de vias aéreas superiores, mas geralmente são infecções virais. Então nós temos 2 quadros aqui. Um paciente que teve uma amidalite estreptocócica, que é o mais comum de aparecer, que teve aí, começa a ter uma síndrome nefrítica. E nós temos outro paciente que ele teve uma infecção viral de via aérea superior, e aí ele desenvolve também uma síndrome nefrítica, começa a ter hematúria, edema. Esse daí seria a nefropatia por IgA. Muito cuidado, tá? Esses 2 diagnósticos diferenciais. Dosagem de complemento é um dos principais pontos para a gente fazer o segmento desses pacientes. É o que mais aparece na prova. O complemento está baixo. E ele fica baixo até 2 meses. Mais de 2 meses você vai pensar em outra causa. Ok? Tem outros achados. Proteinúria macroscópica por até 2 meses também. E hematúria macroscópica também. Tá? Então, isso daí são coisinhas que você deve saber ali mais ou menos o tempo. Mas o principal é o do complemento. Esse daí é o nosso CCQ número 18. Lembra, complemento aí na glomerulonefrite pós-estreptocócica vai estar baixo. Extremamente importante esse dado aqui, porque costuma aparecer não só na objetiva, como também na tua discursiva, hein? Agora, CCQ número 19, pessoal. O 19 e 20 eles são meio interligados aqui, você vai ver o porquê. CCQ número 19, eu quero dar um caso clínico para você. Vai chegar um paciente para você lá, e eles vão falar assim, a mãe vai falar para você, né? Doutor,
meu bebezinho aqui, ele rolou da cama e ele caiu da cama, doutor, o que eu faço? E aí você olha lá o bebezinho dela, ele tem 3 meses de idade. Bebê de 3 meses rola, galera. Não rola. Não rola, pessoal. Então, muito cuidado quando as mães ou os pais ali na questão falam pra você um caso clínico muito estranho, um movimento assim que não era para ele estar fazendo. E aí você vai examinar esse bebê, essa criança, ele vai ter hematomas em múltiplos estágios. Ele vai estar ali com hemorragias intrarretinianas. Isso daí é o famoso maus tratos na criança. Principalmente agora também, né, o Revalida pode colocar aí uma questão envolvendo depressão, uma criança com depressão. Aí você tem que investigar, você tem que olhar, cara, ele não tem hematoma aqui, ele não tem algum sinal de maus tratos, porque tá muito comum esse tema com a pandemia aí, as crianças ficaram muito em casa, com padrastos principalmente, isso daí aumentou muito. Então muita atenção nisso, hein? Criança com depressão, múltiplos hematomas, múltiplas fraturas em diferentes estágios de consolidação. Muita atenção para maus tratos. Isso nos leva ao último CCQ aí da aula, que é um CCQ meio ligado com esses maus tratos aí, que não é muito bem ligado, mas pode ter relação, né? Que é uma criança que não está indo bem na escola, e aí chega lá a Banco do Revalida e fala, essa criança, ela é hiperativa, vamos fazer Ritalina para essa criança. É clássico uma alternativa como essa em uma questão aí que uma criança não está indo bem na escola. Muito cuidado. Na prova do Revalida, você quase nunca, tá? Para não falar nunca, você vai marcar ali que a criança é hiperativa, tá? Na prova, eu nunca vi cair, pelo menos, na prova do Revalida, e acho muito improvável. O que eles gostam de colocar é uma criança que não vai bem na escola, e aí eles colocam uma alternativa com pegadinha para você pensar aí em uma criança hiperativa, mas, na verdade, o que você deve fazer nesse momento é você investigar essa criança, tá? Então você vai fazer a investigação dela, porque provavelmente tem alguma coisa que está acontecendo com ela. Você olha lá no enunciado, o padrasto começou a morar com a criança faz 1 mês. Pode ser abuso. Não, ele brigou com a professora, brigou com os coleguinhas, está sofrendo bullying. Algo desse tipo. Geralmente elas caminham mais para esse lado, essas questões de Revalida. É muito difícil, eu nunca vi eles colocando ainda uma questão aí falando sobre a hiperatividade, tudo bem? Então muito cuidado com esse tipo de questão. Falamos 20 CCQs agora. Eu tô apressando um pouco porque tá faltando 2 minutos aqui para eles cortarem minha live. Vamos para o último CCQ, que é o nosso CCQ bônus, galera. E esse daqui é uma coisa que o Revalida ama. Ama. Que é a síndrome de Kawasaki, doença de Kawasaki, tá? Isso é uma doença que ninguém sabe ainda por que acontece. O tratamento é feito com imunoglobulina mais AS. Mas isso aí costuma aparecer, essa imunoglobulina mais AS, pode aparecer. Mas o que mais aparece é você saber identificar o quadro. E aí, a gente pode ir seguindo aqui, ó. Lembra do cabeça, olho, sede prega? Esse daqui nós vamos seguir, só que nós não vamos cantar, não. Nós só vamos descendo mesmo, ó. Primeiro é a cabeça, lembra do hipotálamo, tá? Aqui a gente vai pensar em febre por mais ou igual a 5 dias. Então, febre, o nosso paciente pode ter alterações oculares, conjuntivite não purulenta, né? Alterações bucais, ó, nós estamos descendo, ó, tá vendo, ó? Febre, oculares, bucais, língua em framboesa, pode ter lesões na boca. Ó o pescoço aqui, ó, adenomegalias cervicais. Ó, aqui é o tórax do paciente. O que nós vemos aqui? Exantema no nosso paciente. Aí nós vamos seguindo, tá? Até as pontas dos nossos membros. Nós vamos seguindo até a ponta do nosso membro, que são as lesões em extremidades. Então vamos lá de novo. Febre, problemas oculares, conjuntivite principalmente, problemas bucais, adenomegalias cervicais, rash, né, exantema, e vamos seguindo lá, alterações em extremidades. Esses daí são critérios extremamente importantes que você deve conhecer, e você deve conhecer muito mais agora, porque tem uma doença de Kawasaki aí que tá dando por causa do Covid, que é a SIMP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica da Pediatria. É praticamente igual à Síndrome de Kawasaki, mas ele vai te dar lá um antecedente de infecção por Covid, ok? Extremamente importante você lembrar disso. Beleza, pessoal? O Instagram aí já vai fechar minha live, eu vou abrir o chat, ver se vocês têm alguma dúvida, ativar comentários. Se tiverem alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em saná-la para você, se não acabar o nosso tempo. Enquanto isso, tomamos o tererê da aprovação, né? Tá calor, rapaz. Acho que eu vou ter que ligar o ar-condicionado da próxima vez. Pessoal, alguma dúvida que vocês tenham? Galera, não tem segredo. Prova do Revalida é isso, você saber fazer prova. Pega esses CCQs, vejam coisas parecidas com isso que eu falei pra vocês, beleza? Que vocês vão chegar lá e vão destruir nessa prova, ok?
Que bom que ficou claro, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, a gente tá à disposição aí para vocês, beleza? Não esqueçam, galera, façam muitas questões. A prova do Revalida é cansativa, sem questões. Às vezes chega na metade, você está muito cansado, você nem começa a ler direito. Então você tem que fazer muitas e muitas questões. Se você faz a nossa plataforma aí, se você não faz ainda, convido você a conhecer, porque é muito legal, tá? Revisão inteligente, você vai estudar com questões, flashcards, tudo baseado nos teus acertos e erros e na incidência da prova do Revalida. Vai ser bem legal para você. E façam muitas questões de flashcards aí, mesmo que você não faça o curso, faça muitas questões, faça flashcards se possível, porque vai te ajudar muito na hora da sua prova. Beleza, pessoal? A próxima live nós faremos aí, então, semana que vem, vai ser na quinta-feira também, às 7 horas. Não sei o tema ainda, acho que vai ser gineco-obstetrícia, mas não é certeza, beleza? Espero vocês aí. Se você não quis tirar suas dúvidas aqui na hora, pode mandar no privado que eu vou te responder aí. Claro, se eu souber, né? Ninguém sabe de tudo. Se eu souber, eu vou responder para você. Beleza, pessoal? Se vemos na próxima.